Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Evangelização da Família. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra, Cidade das Flores, sábado, 10 horas da manhã, 14 de novembro de 2020, e como todos os sábados pela manhã, nós estamos juntos com esse mesmo objetivo: refletirmos sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, fortalecendo o nosso lar, a nossa família. Logo a seguir teremos a evangelização da criança e, ao final, faremos o passe, a distância, a magnetização das águas, das medicações. Os amigos dos dois planos da vida estão chegando, os benfeitores amigos também aqui se encontram, e nós só podemos agradecer com muita gratidão nos nossos corações por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Nós vamos, como temos feito todos os sábados, refletirmos em cima do livro Fonte Viva, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A mensagem de hoje é a mensagem número 19. É uma mensagem belíssima. É quando Jesus se pronuncia dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17. E Emmanuel dá o título Apacenta. E ele vem dizendo: significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Porque esse momento foi um momento que Jesus convida Pedro para que Pedro assumisse o seu lugar, dizendo: apacenta as minhas ovelhas. É um apelo de Jesus ao coração de Pedro para que ele continuasse o apostolado, continuasse com a mensagem do Evangelho, divulgando, acalentando corações. Bom dia, Janete, seja bem-vinda. E ele continua dizendo, Emmanuel: observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória, nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição. Emmanuel vem dizendo, na mensagem número 19 do livro Fonte Viva: bom dia, Maria da Glória. Oh, Glorinha, que bom, seja bem-vinda para esse momento de refazimento espiritual. Emmanuel comenta que Jesus, ele observa a humanidade, aquela humanidade que precisava ser apacentada, precisava de orientação, precisava de um reforço. Mas, quando ele convida Pedro, ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Diferente de Moisés, que era aquele legislador rigoroso, aonde ele orientava que nos momentos de quedas, de equívocos, dependendo da situação, era para que aquele que errou perdesse a própria vida. Ele ensinava o apedrejamento, ele ensinava que os pais tirassem a vida dos filhos desobedientes. Mas Jesus não. Jesus, ele pede a Pedro, mas ele não recomenda medidas drásticas.
em favor da disciplina. Ele diz, ou melhor, Emmanuel diz que Jesus se dirige a Pedro, mas ele não orienta que Pedro se utilize de medidas rigorosas, violentas, e para que nós possamos repetir o que Emmanuel diz. Nem gritos, nem xingamentos, nem cadeia, nem forca, nem chicote, nem vara, nem castigo, nem imposição, nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Porque muitos, padecendo de enfermidades, eram abandonados, eram conduzidos para fora da cidade. Na época havia muitos leprosos, rancenianos, e eles iam para o vale dos leprosos. Eram abandonados os infelizes. Aqueles que se transviavam eram flagelados, eram apedrejados. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. E esse convite de Jesus não foi somente para Pedro, porque Jesus, ele nos diz, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e ele nos convida ao trabalho, não somente a Pedro, mas ele também espera que nós possamos sustentar os companheiros mais necessitados do que nós. Não é sustentar somente materialmente, mas sustentar através do verbo divino, através dos ensinos que Jesus nos legou. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Muitos de nós gostamos de ser os juízes, de apontarmos as falhas, de querermos julgar, mas temos que lembrar Jesus, quando a mulher adúltera é colocada diante dele, pelos homens rigorosos que queriam puni-la, por ela ter sido pega em adultério, o que Jesus pergunta àqueles homens? Quem for livre de pecados, atire a primeira pedra. E o que acontece? Dos mais velhos para os mais novos, todos dali se retiram, porque todos sabiam que eles também tinham seus deslizes, tinham as suas faltas. E não devemos e não podemos, não é ser isso que Jesus, Emmanuel, nos ensina, sermos coniventes com o erro, mas não querermos transformar o nosso irmão, que porventura tenha se equivocado, naquele que seja julgado, condenado, sem voltarmos os nossos olhos de compaixão, de fraternidade, de amor. Não te desanimes, diz Emmanuel, perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo, em vez de vergastá-lo. Ajuda, educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Sermos trabalhadores fiéis. Como que nós podemos ser trabalhadores fiéis? Para sermos trabalhadores fiéis, nós precisamos, em primeiro lugar, buscarmos a nossa própria transformação moral e espiritual. Trabalharmos. Ao mesmo tempo que nós vamos trabalhando para beneficiar o outro que ainda está na retaguarda,
mas nós temos que trabalhar também as nossas próprias limitações, porque não vamos esperar sermos perfeitos para ajudar o Cristo, não. Pedro o negou 3 vezes, mas ele sabia que ali diante dele, ele tinha um grande trabalhador. Todos os apóstolos, ao longo da vida, acabaram oferecendo a própria vida para poder dar continuidade aos ensinos de Jesus. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Ao invés de sermos juízes, julgadores, cobradores do outro, sejamos nós exigentes conosco próprio, mas termos o olhar de compaixão para aquele outro que ainda nos acompanha os passos. Se plantares o bem, diz Emmanuel, se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação. E é verdade, nós somos aqueles exemplos para o bem ou para o mal. O que nós semearmos é o que nós vamos colher. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência e da frutificação, no instante oportuno, porque, em geral, o que nós queremos? Semear hoje e hoje mesmo colhermos. E ele nos mostra, Emmanuel, que não, o tempo, no tempo oportuno, nós vamos semear. Nós não sabemos se essa germinação, se essa frutificação, ela vai produzir frutos em quanto tempo? Daqui a um dia, daqui a um mês, um ano, 10, 50 anos, na próxima reencarnação? Não importa. Nós semeamos. O momento de frutificar no coração do outro será no instante oportuno, no tempo dele. Cada um de nós temos o nosso tempo. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. E nós vemos isso em vários exemplos nas obras de Kardec, nas obras mediúnicas, nas obras que vêm através do Espírito André Luiz, de Chico Xavier, de Emmanuel. O próprio Emmanuel, à época de Jesus, como um senador romano, ele vira as costas para Jesus. Não aproveitou aquele tempo, aquele chamado. Foi frutificar muito tempo depois. Mas nós não podemos analisar o outro destruindo, porque aquele que hoje é inexperiente pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão. Todos nós temos alguma virtude, alguma qualidade. E é isso que Emmanuel diz. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. Segue. Sigamos juntos. A vida converterá o mal em detritos. A vida converterá o mal em detritos. E o Senhor fará o resto. O mal, ele será diminuído. Ele será esfarelado. E Jesus fará o resto. É o que Emmanuel nos diz. Queridos amigos, queridas amigas que aqui se encontram conosco, mandando um abraço também para a Sueli, para a Eudócia, para a Regiane, para a Karina. Que bom vocês estarem aqui conosco. Nós fizemos essa preparação para a evangelização da família. Nós lemos a mensagem número 19 do livro Fonte Viva, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos marcar para a semana que vem continuarmos
A mensagem número 19, para quem foi chegando depois, é uma passagem do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. É um convite que ele faz a Pedro. Jesus faz esse apelo a Pedro, ao coração amoroso de Pedro, para que Pedro continuasse o apostolado que Jesus havia iniciado. Queridos amigos, benfeitores que aqui se encontram, amigos espirituais que vêm compartilhar conosco todas as manhãs de sábado, nós voltaremos daqui a 5 minutos para darmos continuidade com a evangelização da criança e, ao final, nós faremos o passe magnético à distância, a magnetização das águas, das medicações. Quem tem as suas crianças, preparem um ambiente, coloquem uns papéis, lápis de cores, um joguinho, para que a criança vá ouvindo de uma forma lúdica, porque nós estamos evangelizando o Espírito. E nós convidamos a todos a colocar o seu copinho de água, a sua garrafa de água, para poder tomar para o seu fortalecimento. Daqui a 5 minutos, voltaremos com uma nova gravação pelo Facebook, pelo Instagram ao vivo e gravando para os nossos canais do YouTube e do Telegram. Daqui a 5 minutos estaremos de volta.